Vamos neste vídeo dar continuidade ao estudo de Bootstrap, neste caso da forma como o Bootstrap atua nos formulários das nossas aplicações web. No vídeo anterior estivemos então a explorar aqui os princípios básicos da utilização do Bootstrap para formatar os nossos formulários. Ora, neste caso concreto, o que eu vou fazer aqui agora é retirar daqui este sistema de grid. Porquê? Porque nós vamos aqui olhar para o nosso... neste caso para o nosso formulário, e vamos começar aqui a aplicar um conjunto de outras classes, nomeadamente uma que diz respeito, aqui faltou-me um div, ok, barra div, uma que diz respeito a colocarmos os formulários, por exemplo, em linha. Ora, não é algo que se veja com muita frequência, a não ser, por exemplo, que nós queiramos, eu vou aqui refrescar, como podem observar, agora passou a ser o container, o meu contentor do formulário, mas o que eu digo é colocar todos os elementos aqui organizados por linha. Não é muito frequente, a não ser que nós queiramos colocar na nossa página web um espaço para fazer o nosso login lá no topo. Okay? Lá encostadinho a um cantinho, muito pequenino, ok, ali a guardar, a colocarmos username, senha ou password e o botãozinho para entrar. Nessa circunstância penso que se justifica. Noutras circunstâncias, eventualmente, quando temos um formulário para preenchimento, faz todo o sentido que seja na vertical. Mas de qualquer das formas, vamos então verificar como é que nós podemos fazer isso no Bootstrap, e é de uma forma extremamente simples. Porquê? Se nós consultarmos aqui a documentação, ele vai nos dizer, ok, se nós quisermos fazer um formulário em linha, okay? Um formulário em linha, depois há aqui um conjunto de chamadas de atenção, que eu não vou estar agora aqui a explorar, poderão ler, obviamente. O formulário em linha é isto que aqui está. E para isto nós só precisamos de colocar form class form inline. Okay? E portanto, se nós temos aqui então a nossa form, que neste momento não tem qualquer formatação, se nós colocarmos class form inline, okay, o que vai acontecer é automaticamente o seguinte, reparem, vamos aqui refrescar o nosso template e reparem como automaticamente tudo é colocado desta forma. É evidente que aqui temos um parágrafo que fica esteticamente mal aqui. Este parágrafo tem a ver com o facto de nós termos colocado ali uma pequena ajuda. Então eu vou removê-lo daqui porque não faz sentido. E se nós refrescarmos agora, como poderemos observar, temos aqui nome, e-mail e enviar. O que é que basicamente o Bootstrap fez? Bom, basicamente ele foi organizar isto em espaços de forma a que ficasse organizado de forma coerente. Ora, se nós tivéssemos que produzir o Cascading Style Sheets, o CSS, para podermos dimensionar aqui estes elementos, iríamos perder aqui imenso tempo. Já para não falar, obviamente, que temos aqui os espaços com o tamanho que nós podemos considerar que é razoável. Caso contrário, teríamos que estar a colocar aqui dentro dos inputs o size, o max length, etc., que são atributos que neste caso passam a ser um pouco desnecessários. Há depois aqui um conjunto de aspectos que nós podemos continuar a analisar aqui no site do Bootstrap. Por exemplo, eles falam aqui na utilização do sr_only, que é um elemento que é utilizado no label e que permite basicamente esconder o label. Eu pessoalmente, se não é para colocar o label, não o coloco. Se é para colocar o label, coloco. Aqui, no entanto, se nós colocarmos o sr_only, significa que se nós tivermos um formulário onde temos os labels, mas não queremos pura e simplesmente estragar o nosso formulário, queremos deixá-lo ficar e sempre que o quisermos utilizar, bastará eliminar esta classe, que nós colocamos aqui, classe é igual a sr_only, e o que vai acontecer é basicamente o seguinte: nós neste momento temos aqui no nosso formulário o nome a aparecer. Se agora formos aqui a refrescar, desaparece o nome e fica apenas aqui. É evidente que nós podemos sempre substituir o label através do placeholder, porque o placeholder vai identificando o que é que aqui está, o que quer dizer que se nós colocarmos, por exemplo, aqui o sr_only também em baixo, ok, vamos colocar aqui, eu vou aqui apagar esta experiênciazinha, ok, e se nós deixarmos ficar aqui, por exemplo, passo aqui username ou usuário, okay, para falar aqui numa expressão mais português brasileiro, usuário, e colocarmos aqui senha, por exemplo, se nós tivéssemos obviamente aqui tudo isto organizado desta forma, o que nós iríamos ter basicamente era isto, usuário e senha a enviar, ou a entrar, ok? E portanto faria todo sentido e qualquer utilizador iria conseguir perceber o que é que iria colocar em cada um destes campos.
Como poderemos depois também observar aqui nas instruções, nós vamos aqui percorrendo este espaço por aqui abaixo e vamos vendo alguns exemplos, ok? E embora em alguns casos não esteja aqui texto explicitamente a explicar cada um dos detalhes destes formulários de exemplo que aqui estão, nós conseguimos facilmente interpretar o exemplo e olhar para o código e ver o que é que foi acrescentado, o que é que foi feito. Como podem observar, por exemplo, temos aqui uma checkbox, ok? Que é este elemento que aqui está e que basicamente foi criado desta forma. Temos aqui este label, ok? Que eu vou aqui copiar e vou colar dentro do meu formulário. O que é que quer dizer aqui? Bom, vamos aqui fazer assim. Vamos colocar aqui o texto mais ou menos organizado de uma forma correta, ok? Para conseguirmos ler melhor. Temos aqui um div, um contentor, mas em vez de class form group, temos aqui class checkbox. E depois temos o label a dizer type checkbox, o input checkbox, e depois me lembro. Vamos verificar o que é que acontece aqui nesta circunstância. Vamos aqui refrescar o nosso formulário, ok? E cá está, temos aqui me lembro, se nós clicarmos aqui temos a possibilidade de ativar ou inativar, mas como se trata de um label, se nós clicarmos aqui atrás, ele também vai ativar ou desativar. E isto funciona para blocos inline ou blocos na vertical, obviamente. Há depois aqui um aspecto que eu achei interessante e eu agora vou retirar daqui o inline, neste caso, porque eu não gosto muito do inline. Vamos aqui deixar ficar o formulário normal, ok? Vamos verificar então que só por tirar ali aquele espaço, automaticamente o formulário vai aqui ser colocado. Há aqui algo que eu acho que é aquilo em que o Bootstrap se começa então a evidenciar, que é, por exemplo, este tipo de apresentação do formulário. E ele está aqui explicado. Basicamente nós temos aqui a expressão inline, mas não é obrigatório, pode ser um formulário normal, mas depois temos aqui um div class group. Depois temos aqui o label SR only, não nos interessa, temos aqui valor em dólar, o label fica escondido, mas depois temos aqui esta informação que aqui está, que é a mais interessante. Porquê? Basicamente eu vou copiar e vou colar, vamos colocar aqui da parte de baixo, ok, vamos colocar assim e vamos aqui colocar isto espaçado de uma forma correta. Ora, basicamente o que acontece aqui é o seguinte, temos então um contentor, ou neste caso até dois, temos um div input group, ok? Vamos aqui guardar um espaço mais para a frente, ok? E depois vamos aqui ainda colocar mais para a frente. Portanto, o que acontece aqui? Temos um div class input group, e o input group vai depois permitir a utilização destas classes input group add-on, e temos aqui duas vezes a mesma classe, input group add-on. O que é que ele vai fazer neste caso? Vai ao elemento input e vai-lhe colocar aqui um sufixo e um prefixo. Neste caso um prefixo, isto é, algo antes do elemento e depois algo depois do elemento. E vai agregá-lo de uma forma extremamente interessante graficamente. Porquê? Vai fazê-lo desta forma. Reparem, temos aqui valor e obviamente que aqui este sinal é para reforçar que é um valor em dinheiro e temos ali as unidades, ok? Muito interessante esta forma. Eu fico apenas simplesmente a imaginar o que seria necessário se nós tivéssemos que escrever o CSS necessário para fazer isto tudo que aqui está. E de facto aqui, neste caso, o Bootstrap tem então um comportamento extremamente interessante. E depois vamos continuar aqui então a explorar como é que os formulários podem ser feitos na horizontal, que aqui está. Bastará colocarmos aqui o form class form horizontal. Vamos selecionar esta classe daqui e vamos colocar lá no nosso formulário. É tão simples quanto isto. Ok? Vamos aqui à nossa form. Vamos colocar aqui classe form horizontal. Ok? Vamos aqui refrescar. Vamos verificar qual é a diferença e reparem, aqui neste caso eu tenho os SRs lá ativos, o que quer dizer que não aparecem aqui os SRs only. Eu vou eliminar daqui para que os labels apareçam. Okay? E reparem então o que é que vai acontecer agora, quando eu refresco aqui, temos então aqui organizado desta forma. Obviamente que aqui temos algo que está relativamente diferente daquilo que aqui está. Vamos ver aqui o que é que acontece. Neste caso, para além do form horizontal, temos o form group. Depois temos aqui a forma como eles próprios organizam o label. Neste caso, colocaram um label com uma call SM2 e control label. Okay? E, portanto, isto foi permitir que o próprio label dentro do nosso espaço fosse ocupar menos tamanho. Da mesma forma que aqui
No caso do input, eles colocaram também aqui o form control para que fosse formatado, etc. Portanto, há aqui muita informação, temos aqui muitas classes, é uma questão de irmos conjugando estes valores para podermos obter os exemplos que vão aparecendo nestes formulários.